tanto que como vocês. É a fome. Francês. Amados, abram suas Bíblias em João capítulo 4. João capítulo 4. Nós vamos falar um pouquinho sobre os propósitos de Deus. Vamos falar bastante ainda domingo, semana que vem. Vamos falar um pouquinho sobre o agir de Deus em nossas vidas, pensando nos seus propósitos. João capítulo 4, a partir do verso 1. João 4, Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 4, a partir do verso 1. Diz assim: E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade de Jacó, que tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, cansado do caminho, assentou-se junto à fonte, e era já quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu, judeu, me pedes de beber água, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Amados, nós temos aqui uma história muito interessante, onde Jesus Cristo, ele encontra com a mulher samaritana. E dentro desse texto, nós podemos aprender os propósitos de Deus. 2 semanas atrás, eu coloquei uma enquete lá no grupo, lá no grupo da igreja, com a seguinte pergunta: a caminhada com Deus é movida por respostas, propósitos ou os dois? Vários irmãos responderam e praticamente quase que totalidade falaram que a caminhada é movida por propósitos. E uma pessoa disse por respostas. Mas aqui nós encontramos uma contradição. Por quê? Porque todos nós temos uma tendência natural de querer ter as respostas de tudo que acontece. Queremos que tudo que aconteça faça sentido. Queremos ter o controle de tudo que vivemos. E se estas afirmações estão certas, afirmamos que queremos viver com Deus baseado em respostas e não em propósitos. Nós colocamos propósitos na maioria da igreja, mas só que, na verdade, no fundo, a gente quer viver de respostas. Que a gente quer saber de tudo, quer ter o controle de tudo, quer saber do amanhã, quer saber o porquê as coisas acontecem. Resposta é ter o controle, o conhecimento, é ter a direção. Já propósitos é entender que algo está acontecendo que foge do nosso entendimento. É aquilo que lemos em Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas contribuem. Saber é diferente de ter detalhes, de entender. E pensando nisso, nós vamos estudar a história da mulher samaritana, dessa conversa que Jesus inicia com ela. E vamos aprender como Deus tem propósitos para as nossas vidas. O primeiro propósito de Jesus Cristo no texto é que ele diz: era necessário passar por Samaria. A gente vê no texto que o autor coloca lá: era necessário passar por Samaria. Jesus estava de viagem, saindo da região da Judéia para a região da Galiléia, e decide passar por Samaria. Mas um detalhe geográfico: foi uma escolha, não era a única opção. Os judeus não gostavam de passar por Samaria exatamente porque eles tinham uma rixa contra os samaritanos. Os samaritanos nada mais é do que um tipo de judeu excluído. E eles achavam os samaritanos, ou culturalmente, eles acham os samaritanos imundos. Então eles não tinham muito contato. Então não era o caminho habitual do judeu passar. E ali, na verdade, quando estudamos a região, nós temos 3 caminhos de Judéia para exatamente a região da Galiléia. Primeiro caminho, pelo Vale do Rio Jordão. Passava pela cidade de Jericó, depois subia pelo Vale do Rio Jordão até a região de Bet-Sean. Esse era um caminho que evitava, literalmente, a região de Samaria. E era uma questão de respeito às leis e também o preconceito religioso que eles tinham. E era o caminho mais usado pelos judeus piedosos nas festas solenes. Já o segundo caminho é uma rota marítima, chamada de Via Maris, que seguia em direção à planície litorânea
antes de subir para a Galileia, em relação ali ao mar Mediterrâneo, tá bom? Era um caminho mais longo, mas é uma viagem um trecho muito comum para eles utilizarem para não passar por Samaria. E a terceira opção, que foi a que Jesus escolheu, era uma rota mais curta, de norte a sul, passando por Samaria. Mas era uma região que os judeus não passavam, em especial os ortodoxos. Eles iam pela via marítima, eles iam pelo outro caminho ali do Rio Jordão, mas eles não iam pelo meio, porque tinha que passar por Samaria e encontrar os judeus. Só para você ter uma ideia, se você for fazer essa viagem hoje, é uma rota de 170 a 190 quilômetros, que dá 2 horas e meia de carro de ônibus, tá? E esse era o caminho. Mas trazendo isso para nós, pensando nos propósitos de Deus, quando a gente lê no texto, tinha que passar por Samaria, dá a entender que era o único caminho. Mas quando a gente vai acessar a geografia do local, o lado cultural, a estrutura do local, nós vemos que, na verdade, Jesus escolheu esse caminho, porque ele tinha um propósito para com a mulher samaritana. Você consegue entender que em cada detalhe das nossas vidas, Deus também tem feito escolhas? Ele escolheu que tinha que ser assim. Ele escolheu que tinha que ser assado. Ah, pastor, mas eu não gosto. Tem hora que a gente não vive de respostas, a gente vive de propósitos. Ele escolheu passar por ali, porque ele sabia que encontraria essa mulher ali no tanque para buscar água. Então, a primeira lição que a gente aprende sobre os propósitos é que ele escolhe alguns caminhos, exatamente porque ele vai nos confrontar nesses caminhos. Ele vai nos encontrar nesses caminhos, às vezes da dor, às vezes da perda, às vezes da alegria, às vezes da bonança, às vezes da limitação. A gente não sabe qual o propósito dele, mas ele tem escolhido os nossos caminhos para que ele possa nos confrontar com os propósitos dele. Essa é a primeira lição. A segunda, o propósito de Jesus Cristo, ele escolhe a fonte, o poço de água. Quando olhamos para a história da cidade de Sicar, que fica na região de Samaria, podemos ver que havia muitos poços ali, muitas fontes de água onde as pessoas iam buscar. Essa fonte exclusiva, em especial, chamada de Poço de Jacó, era o mais profundo, o poço mais profundo e mais conhecido, né? O mais famoso. E Jesus, ele poderia ter escolhido qualquer outro poço, mas ele sabia que essa mulher estaria nesse poço, no Poço de Jacó, tanto que ele vai dizer isso na conversa, provando que Jesus Cristo, entre tantas fontes de água, entre tantas opções de poços de água, Jesus escolheu exatamente esse, porque ele sabia que haveria aquela mulher estaria ali. Podemos ver que Jesus Cristo já tinha em seu coração tudo planejado. O propósito já estava pronto, o propósito já estava traçado, não somente de alcançar a mulher samaritana, mas parte da aldeia dos samaritanos, como lemos na história, que depois dela se converter, crer em Cristo, ela vai até a aldeia e muitos daquela aldeia se convertem. Aplicando isso em nossas vidas, podemos afirmar que você não mora onde mora por acaso. Essa é a primeira coisa. Você não mora onde mora por acaso. Você não estuda onde estuda por acaso. Você não trabalha por acaso onde você trabalha. Você não frequenta os lugares onde você tem estado por acaso. Nada é por acaso. Tantas fontes, Jesus escolhe aquela. 3 caminhos, 2 mais, culturalmente falando, melhores para um judeu. Mas ele escolhe esse. Por quê? Porque ele tinha que encontrar esta mulher para transformar a vida dela e transformar toda uma aldeia. Quando a gente olha para esse texto, a gente vê que realmente Deus ele tem um propósito não só para nós, mas para as pessoas ao nosso redor. Domingo eu quero falar um pouquinho mais sobre isso. Quando a gente recebeu aquele treinamento de evangelismo da Everhome, uma das coisas que o pastor Fábio e o pastor Alessandro bateram na tecla é: hoje, para você ganhar as pessoas para Cristo, a melhor forma é relacionamento. É relacionamento. Não é só evangelismo, de entregar material, entregar revista, fazer culto na praça. Tudo isso contribui, tudo contribui. É lógico, a semente é lançada o tempo todo. Mas quando você se relaciona com as pessoas, você ganha a confiança delas, ganha o coração delas, para que elas possam depois ouvir falar de Jesus. Por isso que nós não moramos, não estudamos, não trabalhamos, os lugares que frequentamos não é à toa. É Deus que nos colocou aonde nós estamos. Não, pastor, foi meu mérito. Mas quem abriu a porta para você estudar para ter esse mérito? Quem te deu saúde para você estudar para ter esse mérito?
Quem te deu condições profissionais para você ter dinheiro para comprar a casa onde mora, para estudar na escola onde estuda? Ou seja, para tudo há um propósito. Quando a gente olha para Romanos 8:28, a gente vê que o apóstolo Paulo vai dizer que todas as coisas contribuem. Então nada é por acaso. Não somos nós que escolhemos. É Deus que nos leva até lá. Às vezes eu que escolhi. Não, você não escolheu nada. Deus que abriu as portas para você estar lá. Não, pastor, mas eu nem coloquei Deus na história. Mas quando Ele quer, a coisa acontece. É simples, lembra de Jonas? Vou fugir da presença de Deus. Vai nada. Deus te pega no meio do mar, te joga no fundo do mar e te leva de volta para a rota. Deus, quando Ele quer, Ele faz as coisas acontecerem. Então, nós temos que aprender isso. Tudo que nós vivemos não é por acaso. Deus tem um propósito em nossas vidas e nas vidas ao nosso redor. Romanos 8:28 deixa isso muito claro. Deus tem propósito para as nossas vidas e nada do que acontece é por acaso ou fruto de coincidência. Uma coisa que eu aprendi há muitos anos atrás com os meus pastores: não existe coincidência na vida do crente. O crente não vive de coincidência. Encontrei com fulano por coincidência. Não, Deus tem um propósito. Fulano abriu o coração para mim. Deus tem um propósito. Aconteceu um problema X e eu perdi a hora. Deus tem um propósito. Para tudo Deus tem um propósito. Por isso que eu falo, a gente não quer viver de propósitos. A gente quer viver de controle. Respostas. Só que Deus não vai dar respostas. Ele vai mostrar propósitos. Então tem hora que tudo vai dar errado. Mas Ele vai dizer, eu estou no controle. Lembra daquela historinha que eu já comentei aqui? Que aquela moça sai para trabalhar de manhã, aí está chovendo, o ônibus lotado, o ônibus quebra, aí ela desce do ônibus e aí decide ir a pé, mas um carro passa, espirra água, ela fica toda suja, aí ela chega no trabalho atrasada, toda suja, o chefe não entende, manda embora, aí ela vai para casa, mas ela tinha um segundo trabalho, cheio de vendas prontas para serem realizadas, aí a moça liga, está tudo cancelado, ela chega em casa e para terminar, o crédito do celular ainda acaba, recebe uma mensagem, seus créditos expiraram. Aí ela chega para a mãe e diz, mãe, está dando tudo errado. Mãe, hoje é um dia de trevas, né? Um dia muito ruim, está dando tudo errado. Aí a mãe vai com ela até a cozinha e entrega 3 ovos quebrados para ela beber. Quebra 3 ovos num pote e dá para ela beber. Mãe, não estou entendendo, eu não quero ovo. Bebe esses ovos? Não quero beber esses ovos. Tá bom então. Aí pegou um copo de leite, direto da geladeira, dá para ela beber. Beba esse leite. Não, mãe, não sou de beber leite desse jeito, cru, frio, sem nada. Não. Então tá bom, vai. Coma essas farinhas. Colocou farinha, misturou umas farinhas, fermento, colocou ali para ela comer. Aí ela falou, mãe, eu não sei onde a senhora quer chegar, mas tudo isso não está adiantando. Aí ela falou, e se juntar tudo isso? Se juntar o leite, os ovos, a farinha, o fermento, o que vai dar? Um bolo. É isso que Deus faz. Ele está juntando toda a nossa história para chegar no propósito. E às vezes a gente está reclamando daquilo que dá errado ao longo do dia. Olha como a vida com Deus faz mais sentido quando a gente descansa, mesmo quando dá tudo errado. Esses dias aconteceu um negócio, quebrou o negócio, aí eu falei, Deus tem um propósito, vamos trabalhar para resolver. Mas a gente não quer lidar com problemas, mas os problemas fazem parte dos propósitos. Como que Deus nos para muitas vezes? São os problemas, exatamente. Exatamente, mas acontece. Deus tem um propósito. Pastor, eu não quero viver desta forma, mas com Deus não há coincidência, se a gente entrega nossas vidas para viver de propósitos. Salmo 139, o salmista Davi, ele vai dizer que antes de sermos gerados, ele já tinha um propósito para as nossas vidas. A gente não vai ler o texto, mas é um texto conhecido, onde o salmista Davi, o rei Davi, ele vai dizer que quando estávamos sendo formados no ventre da mãe, o que acontecia? Deus já estava escrevendo a nossa história. Deus tem propósitos para tudo. Por isso, amados, eu creio que Deus nos dá o livre-arbítrio. Isso é fato. Nós temos livre-arbítrio para tomarmos decisões. Mas mesmo diante do livre-arbítrio, Ele realiza seus propósitos. Porque se a gente acreditar que Ele controla tudo, então a gente não precisa fazer nada. Isso também seria um grande erro. Eu creio que nós temos o livre-arbítrio, tomamos muitas decisões erradas, colhemos muitos frutos errados, mas Ele usa tudo isso para a glória dele. Quando a gente olha para a história de Jonas, ele teve que ser lançado ao mar, para o mar acalmar, para aqueles marinheiros não morrerem. Eles conheceram o poder do Deus de Jonas. Você consegue entender isso? O trabalho não foi só na vida de Jonas, mas foi também na vida daqueles marinheiros.
que entenderam que assim que Jonas voltou, ou foi jogado para o barco, ou fora do barco, tudo acalmou. Então eles entenderam o poder desse Deus de controlar todas as coisas. E creio que isso gerou a conversão de alguns deles, no mínimo, com essa história. E quando chegaram no porto destino, lá em Tarsis, foram contar essa história e com certeza muitos quiseram conhecer o Deus de Jonas. Então assim, Deus vai usando todas as coisas, até nossas decisões erradas, Deus usa para os seus propósitos. Por isso que nós temos que entender que quando Jesus ele escolhe aquela fonte, aquele poço, é porque ele estava dizendo, nos mínimos detalhes, eu estou também escolhendo algumas coisas para a sua vida, para o seu caminho, então não reclame, apenas viva os propósitos. E terceiro, são só 3. Terceiro propósito de Jesus Cristo, Jesus sempre deu o primeiro passo para realizar seus propósitos em nossas vidas. Jesus Cristo sempre deu os primeiros passos para realizar os seus propósitos em nossas vidas. Lemos no verso 7, lá de João 4, que quando a mulher samaritana chega à fonte de água, Jesus inicia uma conversa. Tanto que ela fica abismada. Como sendo tu judeu, vem conversar comigo que sou mulher samaritana. Primeiro, mulher. Segundo, samaritana. Ela sabia do preconceito, dos 2 preconceitos, cultural e da questão dela ser mulher. Jesus Cristo, ele fala de algo palpável, ele começa uma conversa de algo físico. Me dá água para beber. Mas, detalhe, você já leu a história, você conhece o texto. Em que momento Jesus bebe água? Ou melhor, em que momento ela dá água para Jesus e Jesus bebe água? Em nenhum momento. Porque o propósito dele não era matar a sede dele, que era uma realidade. Era espiritual, né? Exatamente, era transformar a vida dela. Olha que coisa tremenda. O propósito de Deus ali é para com a vida dela. Ou seja, isso mostra que Jesus estava com sede, porque o texto diz que ele estava cansado e parou ali porque estava cansado, ele estava com sede, mas ele sabia que a sede espiritual da mulher samaritana, era muito maior, a sede dela era muito maior do que a sede dele. Ou seja, ela se preocupou mais com a vida dela do que com a sede dele. Às vezes a gente coloca os nossos propósitos em primeiro lugar e não os propósitos de Deus. E às vezes a gente atrapalha tudo. Sabe as oportunidades que a gente perde para falar de Deus, para orar, para testemunhar? Por quê? Estou com pressa, não dá tempo, estou cansado, preciso fazer as atribuições da agenda. E quantas vezes Deus está dizendo, para tudo, é do meu jeito, deixa as suas questões para depois a gente vê isso. Jesus Cristo, ele fala, me dá água para beber, mas ele não queria beber água, apesar de estar com sede. Ele queria dar a água viva, que era ele, dele, né, a salvação dele, àquela mulher. Quando Jesus pede água àquela mulher, ele está dando o primeiro passo de uma conversa transformadora. Jesus, ele sempre deu o primeiro passo para nos transformar. Quando a gente vê que ele escolhe aquele caminho, ao invés dos outros 2, ele estava dizendo, eu estou dando o primeiro passo para transformar a vida desta mulher de uma aldeia. Quando ele escolhe aquela fonte, ele está dizendo, eu sei que eu vou encontrar uma mulher e dela vou transformar muitas vidas. E outras vidas que posteriormente foram transformadas e ainda hoje pela pregação da mesma mensagem. Ele dá o primeiro passo, iniciando uma conversa, olha que interessante, politicamente e culturalmente impossível. Porque ele não podia conversar com ela. Se ele fosse pela cultura do judeu, ele não podia conversar com ela. Politicamente e culturalmente, era uma conversa inviável. Mas ele inicia essa conversa exatamente para dar o primeiro passo, dizendo, eu vou quebrar a cultura, eu vou quebrar a política para mudar a sua história e de tantos quantos vierem crer em mim. Você consegue entender que ele está sempre dando o primeiro passo, quebrando tudo que está no caminho para alcançar vidas? Às vezes nós não estamos dispostos a tirar coisas do caminho para alcançar a vida daqueles que estão ao nosso redor. Nós colocamos os nossos próprios empecilhos para viver os propósitos de Deus. Aqui aprendemos que Jesus Cristo ele faz de tudo para que os seus propósitos se realizem em nossas vidas. E algumas questões bíblicas para aplicarmos. Antes da fundação do mundo, ele aceitou ser o Cordeiro de Deus. Por quê? A conversa entre a Trindade aconteceu antes de tudo ser criado. Ou seja, antes de tudo ser criado, ele sabia que o homem iria pecar, o pecado iria afastar a humanidade de Deus e ele teria que vir como cordeiro e morrer do jeito que morreu para nos salvar. E ele escolheu isso. Ou seja, ele deu o primeiro passo antes de tudo se criar. Já citei Salmo 139. Enquanto a gente era apenas um bebezinho pequenininho no ventre de nossas mães,
ele já estava dando o primeiro passo para construir a nossa história, para que pudéssemos viver os seus propósitos. Há cerca de 2026 anos atrás, ele decide se entregar naquela cruz para salvar todos os que creem nele como Senhor e Salvador, ele dando o passo da transformação. E a salvação chegou até nós, porque ele também deu o passo de usar pessoas que já tinham sido salvas para trazer essa mensagem para nós aqui no Brasil, para que pudéssemos também conhecer o seu Evangelho. Ou seja, quando olhamos para toda a história de Deus, ele sempre está dando o primeiro passo para nos transformar, para que possamos viver os seus propósitos. E isso deve nos incomodar. Será que nós estamos dando o primeiro passo na vida de alguém também? Porque o Evangelho é isso. Eu recebo e repasso. Eu recebo e repasso. Eu recebo e repasso. É frutos. É fruto, né? Eu vou dando frutos, gerando frutos nas vidas das pessoas ao nosso redor. Domingo eu vou contar uma história no culto. Não vou contar agora não, porque eu vou postar esse vídeo e aí o pessoal vai saber antes. Eu quero que todo mundo saiba junto. Ou depois, quando eu estiver desligado, eu conto. Mas é uma história que emociona. Emociona quando alguém decide dar o primeiro passo para transformar a vida de alguém, a história de alguém. Enfim, podemos ver que antes de nós receber Jesus Cristo em nossas vidas como Senhor e Salvador, Ele sempre esteve já nos rodeando, dando os primeiros passos para que pudéssemos ser salvos. A pergunta é, para a gente caminhar para encerrar, será que você tem vivido os propósitos de Deus ou você tem vivido do seu jeito? Viver do seu jeito é simplesmente Deus. Eu vou tocar do jeito que eu acho, vou controlar do jeito que eu quero, vou caminhar por onde eu decido caminhar e segue a vida. A maioria dos crentes hoje são assim. Não é uma exclusividade da Emmanuel, é uma exclusividade dos crentes em geral. Conversando até com o pastor Alessandro lá no Oico, sábado passado, naquela atividade, aquele evento que teve só para o pessoal de lá, a gente estava conversando um pouquinho sobre isso, né? Como realmente os crentes estão vivendo cada vez mais para os seus propósitos e não para os propósitos dele. Está assim hoje em dia, e cada vez pior, em todo canto. Ele viaja o Brasil inteiro, ele é diretor da América Latina inteira, além do Brasil, viaja o mundo inteiro para participar de reuniões, conferências, e ele vê isso em todo canto. É realmente sinais da vinda de Cristo, o esfriamento, o afastamento da fé, o abandono da fé, a apostasia, que nada mais é do que o abandono da verdade. Por quê? Porque as pessoas estão deixando de viver os propósitos de Deus. Jesus Cristo está às portas, e a gente cheio de propósitos nossos, mas vazio dos propósitos de Deus. E isso é muito perigoso. Por quê? Porque essa vida com os nossos propósitos, ela não se sustenta. Ela não se sustenta. Quando a gente vê as nossas histórias sendo transformadas por acontecimentos que estão fora do nosso controle, a gente vê como nós somos limitados. Hoje estava lá na casa da minha vizinha, aquela senhora, a G, conversando com ela, orando com ela, vai passar por uma cirurgia semana que vem, e a gente estava orando e conversando sobre isso, né? A nossa vida não faz sentido sem Deus. Com Deus, a gente vê propósito em todas as coisas. Sem Ele, a gente vive aquela vida louca. Tem uma agenda, tem correria, tem conta para pagar, carro para trocar, celular para trocar. E a gente vai criando motivos para realizar coisas, fazer coisas. E a maioria dessas coisas não tem nada a ver com os propósitos dele. Então, é hora da gente parar para refletir. Nós queremos viver de propósitos ou de respostas? Respostas é você ter o controle de tudo, porque de Deus você não vai ter todas as respostas. E domingo eu vou citar até o exemplo de Jó. Jó, ele chega para Deus com dezenas de perguntas. E Deus responde Jó com outras dezenas de perguntas, sem dar as respostas que ele pediu. Tipo assim, quem é você para questionar o que eu faço? E nesta noite, Deus está nos confrontando. Quem é você para querer viver do teu jeito, cheio de respostas? Viva de propósitos. Viva entendendo que Ele tem um propósito para onde você mora, onde você estuda, por onde você passa. No seu dia a dia, você acordou, Deus tem um propósito para você nesse dia. E a questão é, você tem perguntado isso para Deus? Tem se disponibilizado para viver isso? Ou só está vivendo a sua agenda? A sua agenda é pouco, é muito pequena diante do propósito dele. E o mais interessante, daqui a pouco a gente vai embora. A igreja vai embora. Se demorar o arrebatamento, a morte pode chegar para qualquer um de nós. E aí você vai deixar todo um propósito teu, mas não vai ter vivido, melhor dizendo, o propósito dele. Então está na hora da gente repensar, né, o ser igreja, para que possamos viver os teus propósitos a cada dia. Amém? Vamos orar? Pai, nós somos gratos ao Senhor,
porque o Senhor está nos chamando a atenção para que entendamos que todos nós devemos viver os propósitos do Senhor. Viver os teus propósitos é muitas vezes não entender o que o Senhor pede, mas é obedecer. Muitas vezes é caminhar por trajetos que não seriam o melhor trajeto aos nossos olhos, mas com certeza é o trajeto que o Senhor quer que entremos. Quando a gente começa a viver, ó Pai, os teus propósitos, a gente começa a ver como a vida faz sentido, como a vida realmente tem as respostas verdadeiras, porque estamos nos propósitos do Senhor. Vamos ver que as respostas que nós precisamos não são aquelas que nós almejamos tanto e clamamos diante do Senhor, mas são aquelas que vamos encontrar dentro dos propósitos do Senhor. Então, ó Pai, a minha oração é que o Senhor visite cada um dos nossos corações como igreja, desde o menor ao maior que tem entendimento, para que possamos começar a abrir os nossos corações para viver os teus propósitos, a tua agenda, o teu querer, a tua vontade, e não mais querer viver com as respostas, não mais querer viver da nossa forma. Ó Pai, o Senhor prova através desse texto que em cada detalhe o Senhor esteve à frente, ó Pai, fazendo escolhas para alcançar essa mulher samaritana e também toda uma aldeia. Sabemos, ó Pai, que essa história ainda hoje transforma vidas, exatamente porque Jesus Cristo viveu os teus propósitos, como ele tinha para aquela mulher e também tem para cada um de nós. Então nos ajude a vivermos desta forma a cada dia. Ó Pai, nos ajude a nos entregarmos diante do Senhor, de corpo, alma, literalmente 100%, para que possamos viver a cada dia exatamente esse propósito do Senhor. Obrigado e continue a falar aos nossos corações, no nome do Senhor Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. 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 Amém.